Olá pessoal, vamos continuar em nossa revisão agora falando sobre ligações covalentes, certo? Para começar a falar sobre ligações covalentes, nós vamos ver um pouquinho, rever um pouquinho o que significaria potencial de ionização e afinidade eletrônica. É a energia requerida para retirar um elétron do átomo, potencial de ionização, e a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe o elétron, ou seja, a afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica e a energia de ionização, elas tendem a seguir o mesmo sentido. Vejam aí as setinhas, né? Tanto a afinidade eletrônica tende a aumentar, quanto a energia de ionização também no mesmo sentido, de baixo para cima e do grupo 1 ao grupo E, né? Do grupo 1 ao grupo 17. Na afinidade eletrônica, também na energia de ionização, igual. Então, não podemos esquecer a polaridade das ligações. O que significa isso? Olhando para uma molécula de oxigênio, vemos que ela tem dois átomos iguais, certo? Nesse caso, dizemos que elas têm a mesma eletronegatividade, que pode ser definida como a intensidade com que um átomo ligado atrai elétrons da ligação química, ou seja, os átomos que possuem a mesma eletronegatividade, a ligação é chamada de ligação covalente polar, porque eles possuem a mesma força, a mesma eletronegatividade, certo? Quando dois átomos com polaridade diferente se ligam, o que é que acontece? Nesse caso, a nuvem eletrônica não está uniformemente distribuída, como a gente viu nesse exemplo anterior. Ela está mais densa junto ao átomo mais eletronegativo. Essa ligação passa a ser chamada de ligação covalente polar. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre átomos, maior será a polaridade da ligação. Então, o que tem a nuvem mais densa, né, de eletronegatividade, vai exercer uma força e essa ligação será ligação covalente polar. Sobre as interações moleculares. Forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre uma molécula e a molécula vizinha. Interação ou força de Van der Waals. Explicam as temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias formadas por moléculas apolares. Esta força é produzida pela correlação dos movimentos dos elétrons de um átomo com os movimentos dos elétrons de outro átomo, tendendo a se aproximar para atingir a distância de energia mínima. Quanto maior o número de elétrons e de que a molécula dispõe, mais polarizável será e, portanto, maior será a atuação de Van der Waals, certo? Van der Waals. Tem aí uma curiosidadezinha para vocês, né? Leiam depois, que eu quero passar logo para as ligações covalentes em si, certo? As ligações covalentes, geralmente, elas são feitas entre não metais e não metais, ou seja, a metal com a metal, ligação covalente. Hidrogênio e não metais e hidrogênio com hidrogênio. Isso se torna as ligações covalentes mais comuns, tá certo? Então, aquilo que não for metálico, com aquilo que não for metálico, hidrogênio com não metais também, e o hidrogênio com ele mesmo, ok? O símbolo de Lewis, como foi utilizado lá nas ligações iônicas, também será utilizado nas ligações covalentes, porém, vocês vão ver aí que vão aparecer
o símbolo vai aparecer muito o símbolozinho do tracinho. Esse tracinho é o compartilhamento, indica onde está havendo compartilhamento de elétrons, ok? Então, aqui os hidrogênios estão compartilhando, né, com o carbono. Aqui os hidrogênios estão compartilhando com o nitrogênio. Aqui os hidrogênios com oxigênio e aqui os hidrogênios com o flúor. Existem dois tipos de substância formada por ligações covalentes, as substâncias moleculares e os sólidos covalentes. Há uma pequena diferença entre eles dois no conceito. As substâncias moleculares são compostos que só apresentam ligações covalentes entre seus átomos intramoleculares, ou seja, dentro da molécula, mas não entre moléculas intermoleculares, ou seja, fora, né? Já os sólidos covalentes são sólidos cristalinos formados somente por ligações covalentes e formam macromoléculas, então são densos, né? Os compostos moleculares e os sólidos covalentes não possuem íons, possuem moléculas, são de baixa condução de corrente elétrica quando puras, apresentam baixas temperaturas de fusão e de ebulição e não resistem ao calor. Então, tem muitas diferenças, ou seja, tem várias coisas que são opostas às ligações iônicas, né? Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, então eles variam. Quando em solução aquosa, se houver formação de íons, passam a conduzir corrente elétrica, geralmente são insolúveis em água. A solubilidade em água vai depender da polaridade da molécula. Tem um pequeno exercício aí, pedindo para que seja formada esquemas com a fórmula de Lewis, né? Infelizmente, está sem responder, mas vocês podem tentar, né? Monte esquemas de Lewis e forme moléculas com os átomos abaixo. Em seguida, utilize bolas de isopor e palitos e tente representar as moléculas formadas. Se alguém tiver como, a gente já fez isso com palito e jujuba, certo? A gente já fez isso com palito e jujuba num trabalho de primeiro ano, quando eu fiz a química experimental. Foi uma forma da gente representar. Infelizmente, nós estamos nessa pandemia e não foi possível para vocês. Mas aí, o que é que vocês vão fazer de verdade? Vão procurar o número atômico de cada um, não precisa porque já está aí. Mas vão pegar esse número atômico, vão distribuir em nível, depois em subnível, e tentar fazer as ligações entre uns e os outros. Podem pesquisar também, utilizar o livro de Química, que vocês vão encontrar muitos exemplos envolvendo essas substâncias aí.